Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 3 de fevereiro de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Enquanto ali se achava, sucedeu que se completou o tempo, ao cabo do qual devia ela parir, e Maria deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, 6 a 7. Meta do mês: combater o egoísmo, inveja, ciúme e maledicência. O Espiritismo e todas as religiões aponta a inveja como sentimento antagônico do amor, esclarecendo-nos ser preciso bani-la de nossos corações, sem o que não conseguiríamos ser felizes. Rodolfo Caligares, na obra Páginas de Espiritismo Cristão. Meta do dia: demonstrar alegria ante a felicidade de outrem. Sugestão para sua prece diária: prece de amor aos familiares. Vamos, nesse instante, pensar em Jesus, criando um quadro mental do Cristo, aquele que nós mais gostamos, nos identificamos. Bondoso Jesus, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos nossa família, pessoas que amamos, pessoas com quem também temos dificuldades de relacionamento, e que o seu amor possa inundar-nos de paz, de equilíbrio, de fraternidade. Cuida, Jesus, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, dos nossos cunhados, de todos aqueles que fazem parte do ambiente doméstico, incluindo toda a parentela, que o Senhor possa envolvê-los também no amor. Ampare também, Jesus, nossos amigos e todos aqueles que gostam de nós, fortalecendo-nos, cada um na paz e no amor. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia para quem deseja fazer o tratamento espiritual em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Nós sempre pedimos para os amigos chegarem mais cedo. Geralmente, é muito difícil, mas geralmente às 7 horas nós estamos lá, na casa espírita. Então você é o nosso convidado, pode chegar mais cedo, não tem problema, tá bom? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Você quer conhecer a doutrina espírita, estudar sobre Deus, estudar sobre Jesus, sobre mediunidade, sobre os processos obsessivos e os processos de tratamento espiritual? Então venha conhecer o Espiritismo. Na descrição do nosso vídeo tem o link para a inscrição. Faça ainda hoje a sua inscrição. E dia 22 nós iniciaremos o curso da Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Estamos contando com você. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários às cartas universais e ao Apocalipse. E nós estamos estudando a segunda carta de Pedro.
Hoje é a segunda mensagem deste livro. Por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar à vossa fé a virtude e o conhecimento. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Convite ao estudo. Milhões de criaturas possuíram a fé no passado, revelando extremada confiança em Deus. Mas, porque a bondade lhes desertasse dos corações, ergueram suplícios inomináveis para quantos não lhes comungassem o modo de sentir e de ser. Diziam-se devotados ao culto do Supremo Senhor. Entretanto, alçavam fogueiras e postes de martírio, perseguindo ou exterminando pessoas sensíveis e afetuosas em seu nome. Milhões de criaturas evidenciaram admirável bondade no pretérito, demonstrando profunda compreensão fraternal no trabalho que foram chamadas a desenvolver entre os homens. No entanto, porque a educação lhes escasseasse no espírito, caíram em terríveis enganos, favorecendo a tirania e a escravidão sobre a terra. Denotavam obediência a Deus no exercício da própria generosidade. Entretanto, compraziam-se na ignorância, estimulando delitos e abusos, a pretexto de submissão à providência divina. Nesse sentido, porém, a palavra do apóstolo Pedro é de notável oportunidade em todos os tempos. Procuremos alicerçar a fé na bondade para que a nossa fé não se converta em fanatismo, mas isso ainda não basta. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar no infinito amor. Todavia, será justo aprender como todos devemos ser bons, contudo, é indispensável saber para quê. Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida, porquanto confiar, realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno bem, realmente demanda discernir. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, outubro de 1962. Também na obra Palavras de Vida Eterna, da editora FEB, e também da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 122. Meus amigos, nós estamos diante de um texto que nos chama a atenção para o esclarecimento. Veja a fala de Pedro. Pedro diz que nós temos que aplicar toda a diligência em juntar a virtude, o conhecimento. Então, nós temos que unir a fé com a ciência, com o estudo, porque senão a gente fica chato, a gente fica uma pessoa agressiva, uma pessoa que vai querer fazer com que os outros sigam o que a gente quer seguir. Ou seja, nós nos tornamos fanáticos. E nós sabemos, como Emmanuel relata aqui para nós, na mensagem, que devido ao fanatismo,
que as pessoas desenvolveram no decorrer dos séculos, muitas pessoas foram assassinadas nas fogueiras, condenadas por aqueles que achavam que tinham o controle, achavam que aqueles outros estavam diferentes. Esse é o risco que todos nós corremos no decorrer da história, de momentos ou outros aparecerem pessoas com a mesma maneira de ver as coisas, maneiras fanáticas, querendo pessoas que não estudam, pessoas que não ampliam seu conhecimento, que são fáceis de serem dominadas, controladas, e geralmente usa diversos artifícios, entre eles o medo, para poder ter essas pessoas sob a sua tutela, sob seu jugo. Então, meus amigos, é muito importante buscarmos atrelar a nossa fé à virtude, junto com a virtude, o conhecimento, para que a gente não seja uma vaquinha de presépio, em que as pessoas colocam a gente onde elas querem e a gente entra numa situação de remorso porque alguém falou tal situação e nos oprime. Então, meus amigos, essas pessoas querem dominar, elas querem impor um modo de ver. E nós sabemos que durante a Idade Média, a Igreja Católica, que era a igreja dominante da época, ela inseriu a Inquisição, inseriu o chamado Santo Ofício, que tinha o objetivo de matar pessoas, exterminar pessoas que não eram católicas. Ou se fossem católicas, por exemplo, pessoas que seguiam outras religiões, pessoas que eram médiuns, que eram denominadas de bruxas, essas pessoas eram eliminadas do grupo por meio de várias credos de medo, de ignorância que pairava naquela época. E muitos de nós, pelos processos reencarnatórios, fizemos partes desse processo, né? Então é importante também hoje nós percebermos que há agrupamentos crescentes na Terra, aqui no nosso país e mais em diversos países, existem essas células ainda que querem impor um medo que não existe nas pessoas menos cultas, colocando nelas esse medo. E essas pessoas vão aderindo a essas ideias dominantes, supremacistas, que criam estruturas desorganizadas que querem eliminar aqueles que pensam diferente, aqueles que acreditam diferente. Então, meus amigos, isso aí não é o Evangelho de Jesus. Porque nós não podemos acreditar tendo uma fé cega. E a doutrina espírita vem ajudar a gente a trabalhar em nós, termos fé e sabermos por que temos fé. E com a doutrina espírita, todas as coisas são explicáveis. Nada é mistério. Então, é importante o estudo. Por isso que todos os anos nós temos o início de duas turmas, uma no início do ano, em janeiro, e a outra em agosto, do estudo Conheça o Espiritismo. Porque aí vamos abrindo nossas mentes para a compreensão daquilo que se chama mistério e a compreensão de Deus. Apesar de nossa pequenez, nós entendemos um pouquinho sobre Deus. Porque os espíritos da nossa natureza, que são os espíritos da terceira ordem, temos somente a intuição de Deus. Então a gente não consegue, por mais que nós vamos estudar, a gente não consegue entender Deus. Somente os espíritos da primeira ordem, que são os espíritos da natureza do Cristo, que compreendem Deus. Nós não temos essa condição ainda.
Então, meus amigos, vamos estudar, vamos colocar nossa fé no choque, o choque do estudo. E aí, por meio do estudo, nós vamos clareando e tirando todos aqueles monte de coisinhas que a gente vai colocando na nossa fé, para que nós tenhamos de fato uma fé raciocinada. Então vamos fazer prece. Amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer a Chico Xavier, ao Emmanuel e toda a espiritualidade amiga, a Jesus, por enviar esses tarefeiros a abrir nossas mentes, abrindo nossos olhos, tirando o véu da ignorância, desobstruindo a nossa audição, para que possamos compreender as leis divinas e as leis da natureza. Jesus, ampare a todos nós, para que afastemos de nós todo o desejo de impor nossa crença, todo o desejo da supremacia que leva à destruição, que leva ao afastamento, que leva à morte. Bondoso Jesus, cuida de nós. Nós precisamos muito de Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.